Olá pessoal, bom dia. Bom dia, vem com o TN1 e veja o que é destaque nesta terça-feira. Crime bárbaro em São Domingos do Norte. Um homem matou a esposa, os 3 filhos e em seguida tirou a própria vida. Em Cariacica, um criminoso tentou assaltar um agente penitenciário e levou a pior. Ele acabou baleado e morto. Coincidência ou não, bem pertinho do local desse crime, um policial militar também foi vítima de criminosos. Ele atirou e os bandidos conseguiram fugir. Denúncia de fraude de aplicação de vacinação contra a Covid em Vitória. Uma arquiteta alega que a enfermeira despejou o líquido no chão ao invés de inserir no braço dela. Homem é preso em flagrante, suspeito de criar contas falsas e dar prejuízo de mais de R$400 mil em bancos digitais. Justiça decide liberar da prisão a advogada suspeita de tramar a morte do ex-namorado no norte do estado. O atual dela foi quem cometeu o crime. Ele também vai responder em liberdade. Os amigos do TN mandam vídeos e nós exibimos aqui na nossa telinha com as respostas. Hoje tem pedido de ajuda para uma família que perdeu tudo em um incêndio. Fique com a gente, pessoal, e nos ajude a fortalecer essa corrente do bem. Tem isso e muito mais na volta do seu TN1. O TN1 desta terça-feira começa falando de um crime bárbaro que chocou uma cidade no norte do estado. Um homem matou a mulher e os 3 filhos, um deles de apenas 4 anos. Ele foi identificado como Flávio Sandro Olmo e ele ainda feriu a sogra e em seguida tirou a própria vida. Esse crime aconteceu em São Domingos do Norte. Os vizinhos ouviram os gritos por volta das 3 da madrugada. Que tristeza isso, né, Bruna? Olha, a repórter Suzy Faria tem mais detalhes desse caso. Ô Suzy, bom dia para você. A polícia já investiga, já diz alguma coisa sobre isso? Bom dia, George, Bruna e amigos do TN. Infelizmente a gente tem que começar o jornal com essa notícia trágica que aconteceu lá em São Domingos do Norte, distante 193 quilômetros aqui da capital, e uma cidade bem pequenininha, um município pequeno, George, Bruna, pouco mais de 8 mil habitantes. Sim, a polícia está investigando e por isso a gente ainda não tem muitas informações, porque essa tragédia só foi descoberta hoje por volta das 7h30, 8 horas da manhã, quando a polícia militar foi avisada e um soldado chegou a ir até o local para comprovar um suposto suicídio, não sabendo ele que tinha acontecido uma tragédia dentro desta casa. A informação que nós temos é que, por enquanto, a motivação para o crime seria o fato de que o casal está se separando e o senhor Flávio Sandro não aceitava a separação. As primeiras informações são que ele inicialmente matou a mulher que dormia ao lado dele, a dona Eusivânia Marcelino de Souza. Em seguida, ele foi para o quarto da filha mais velha, Laísa de Souza Olmo, de 19 anos de idade. Em seguida, foi até o quarto dos 2 mais novos, do Ítalo, de 8, e da Annelise, de 4 anos de idade, que dormiam em um beliche, e matou os 2. Depois ele teria ferido a sogra ainda, voltado para o quarto e se enforcado. Como eu disse antes, quando o policial chegou até o local, que entrou na casa, se deparou com essa cena medonha. Ele então acionou a Polícia Civil e a perícia. A casa está sendo mantida fechada até que os peritos da Polícia Civil cheguem até o local e entrem na residência para, de fato, comprovar qual foi essa sequência do crime e também, apesar de parecer óbvio, se quem cometeu esse crime realmente foi o seu Flávio Sandro. Nesse tempo todo que a gente cobre polícia, nós aprendemos por meio dos policiais civis e militares que um caso como esse, envolvendo suicídio, nunca é fechado definitivamente, a não ser que a perícia e a polícia apurem todos os fatos. É claro que um caso como esse já indica uma tragédia familiar, mas o resultado final mesmo, George, Bruna, só a polícia para poder informar. Então, inicialmente, já que tudo está se transcorrendo ainda nesse pequeno e pacato município lá do norte do estado,
a gente só deve saber de outras informações no decorrer do dia, meus amigos. Ô Suzy, você tem alguma informação de como foram essas mortes? Ele usou uma arma? Que tipo de arma ele usou? Jorge, as informações que chegam até agora é que há um machado e também um facão na localidade, ou seja, as duas armas podem ter sido usadas para praticar esse crime hediondo, que teria acontecido por volta das 3 horas da madrugada, mas 4 horas depois, aí, entre 7 e 8 horas da manhã, é que os corpos foram encontrados dentro de casa. Como eu disse para você, meu amigo, ainda está muito recente, as coisas estão acontecendo, a polícia ainda está no local tentando levantar informações, tentando entender de fato o que está acontecendo. E é bem provável que já no nosso jornal aí da noite a gente já tenha muito mais detalhes, mais definidos sobre o que de fato aconteceu no município de São Domingos do Norte, Jorge. Ô, Suzy, a informação então é que só a sogra conseguiu sobreviver, né? Ele feriu a sogra, você tem informação sobre o estado de saúde dela? Não, ainda a gente não conseguiu saber essa informação, viu, Bruna? Talvez até tenha sido ela que relatou para a polícia toda essa sequência de como o crime foi cometido dentro da casa. O que eu fiquei sabendo há pouco é que um policial militar foi chamado para atender esse suposto suicídio e quando entrou na casa, além de ver o seu Flávio Sandro enforcado, encontrou os corpos da mulher dele e dos 3 filhos. Tudo causado por um processo de separação que ele não estava querendo, que ele não reconhecia. E ele acabou por acordar de madrugada e cometer esse crime tão hediondo, Bruna. Ô Suzy, eu sei que você não tem muitas informações, né, já que a polícia está apurando o caso agora, mas como você disse aí, a mulher estava querendo se separar e ele não aceitava essa situação. Tem alguma informação, né, você mandou uns vídeos para a gente aí da coletiva da polícia, de que ele estava dando alguma intenção, né? Como é que estava o comportamento dele? A polícia já apurou isso antes do crime? Não, a única coisa que se sabe é o que os vizinhos comentaram, de que ele estava bastante nervoso, bastante chateado com essa situação. Ele não queria se separar da mulher, ele estava querendo reatar, ele tentava um reatamento, só que ela não queria, ela se mantinha irredutível no fato aí de se separar dele. Só que os dois ainda estavam vivendo sob o mesmo teto, na mesma casa, dividindo a mesma cama, mesmo em processo de separação. Foi isso aí que acabou, né? Ele ainda mais nervoso, talvez tramando por esses dias o crime, acabou matando toda a família e se matando em seguida, talvez na visão dele, George, para que ficassem unidos, né? Agora, é mais uma vez um crime que a gente vem denunciando todos os dias de uma forma insistente. Eu mostrei aí, inclusive, o que aconteceu no domingo, lá no bairro São Francisco, aqui em Cariacica, onde uma mulher foi ferida, onde o ex-companheiro dela, que se separou, colocou fogo no apartamento, quase mata ela, a filhinha deles de 2 anos de idade, tudo por não aceitar a separação, por não aceitar o fim do relacionamento. Pois é, né? Toda semana praticamente a gente está dando algum tipo de notícia trágica assim. Suzy, qualquer novidade, você é prioridade, chama a gente aqui. A Suzy que falou agora de um caso trágico que aconteceu no interior do estado. Um homem se matou também toda a família, a esposa, os 3 filhos, incluindo aí uma criança de 4 anos. O nome dele é Flávio Sandro Olmo, ele ainda feriu a sogra, tá aí a foto desse suspeito. Em seguida, tirou a própria vida. Vamos seguir, né? Pois é, vamos seguir. Daqui a pouquinho a gente volta nesse assunto, porque, gente, presta atenção nessa reportagem. Uma arquiteta denunciou um suposto erro num procedimento durante a vacinação contra a Covid em um posto de saúde de Vitória. O marido dela conseguiu registrar a cena. A mulher que faz a aplicação não teria injetado líquido no braço da arquiteta e, ao retirar a seringa, jogou o líquido no chão. A imagem é revoltante. Assim que retira a seringa do braço da pessoa, a enfermeira descarta um líquido no chão. Veja de novo, o êmbolo chega a baixar. Ela esvazia a seringa por completo e, em seguida, mostra a seringa vazia. A arquiteta de 49 anos, que prefere não ser identificada, é quem está no vídeo sentada na cadeira. Ela só viu as imagens e se deu conta do que sofreu.
um dia depois do ocorrido. Quando eu cheguei em casa, o vídeo me mostrou aquela cena dela estar abaixando a mão e descartando um líquido, aquilo que me fez chegar à conclusão de que tinha uma coisa muito grave acontecendo, né? Uma coisa que não é o normal. Alguma coisa aconteceu ali. Eu fiquei muito triste por saber que existem pessoas fazendo isso, né? Fiquei pensando se houve muitas pessoas no meu também, como eu, pessoas que estão achando que estão vacinadas. Ela conta que assim que saiu do local, o filho chegou a levantar uma dúvida. Ele estava dentro da sala e ele comentou no carro que achou muito estranho, que ouviu um barulho quando ela abaixou a mão. Ele viu ela abaixando a mão, falou assim: mãe, ela abaixou a mão e eu escutei um barulho. Pode ter sido ar, mãe, eu não sei te falar o que foi. Às vezes foi o ar que ela tirou da seringa, né? Eu até nem levei muito a sério, porque a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Eu fiquei só encucada, assim, um pouco encucada. Mas eu só fui ficar mais certa, né, de que aconteceu alguma coisa, foi quando eu vi o vídeo, que mostra claramente o descarte de um líquido. A arquiteta veio até esta unidade de saúde que fica no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória, para ser vacinada. Ela chegou aqui acompanhada do marido e também do filho. Quando chegou a vez dela, ela foi levada para uma sala de vacinação e lá foi informada que apenas um dos dois poderia acompanhá-la. Dessa forma, o filho permaneceu com ela na sala. Mas enquanto resolviam quem poderia ficar ou não, neste momento, segundo a arquiteta, a vacina teria sido aplicada. Tudo muito rápido. Mas o marido, que aguardava no corredor, conseguiu filmar o final do procedimento. Acredito que ela não percebeu que estava filmando, porque foi filmado do corredor, né? E nem eu mesma estava sabendo que estava filmando. Eu só fui ver esse vídeo mais tarde em casa. A mulher registrou o boletim de ocorrência e agora espera que as providências sejam tomadas. É uma incógnita que eu preciso divulgar, pedir para as pessoas realmente olharem bem na hora da sua vacina, não dar bobeira e pedir uma explicação, né, dos órgãos competentes. O que eu vou fazer? Eu estou perdida, realmente. Fica a dúvida no ar, né? Foi ou não foi vacinada? Vamos lá para fora conversar com a Vanessa Calmon, que acompanhou esse caso de perto hoje. Vanessa, bem-vinda, bom dia para você. Bom dia, Bruna, bom dia, George, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Bom, gente, que situação, né? Logo que nós recebemos, então, esse vídeo que mostra o momento exato em que a técnica que estava aplicando a vacina descarta um líquido. Nós já procuramos, então, entrar em contato com essa família para saber o que tinha acontecido. E em conversa, então, com essa arquiteta que prefere não ser identificada, de 49 anos, ela contou que estava muito animada para a vacinação. Assim que abriu o agendamento de 45 anos ou mais, sem comorbidades, ela já correu para fazer o agendamento dela e chegou com toda uma expectativa, né, gente, como todo mundo lá na unidade de saúde da Ilha de Santa Maria. E aí lá naquele momento o que ela me contou é que ela já achou o procedimento um pouco estranho, o fato dela ter ficado, né, sozinha dentro da sala, o filho pôde esperar, mas que a técnica teria se colocado meio que na frente do braço dela e já aplicou a vacina. O filho nem conseguiu registrar o momento, mas a sorte, né, que o marido que aguardava no corredor então conseguiu registrar. Ela disse ainda, e isso também levanta para nós um alerta, que ela não viu o momento em que a técnica puxou o líquido de dentro do vidrinho, lá que mostra o nome da vacina que você está tomando. Ela apenas sabe porque no cartão de vacinação dela está escrito que ela teria tomado a Pfizer, mas agora, de fato, com toda essa situação, ela não tem nem certeza se ela tomou ou não a vacina. Bom, nós procuramos a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Vitória para saber então se eles já tomaram conhecimento do fato. E a Prefeitura disse o seguinte, que tão logo tomou conhecimento informal dos fatos, por iniciativa própria, registrou notícia-crime na Delegacia de Crimes contra a Administração Pública, solicitando então a realização de perícia técnica no vídeo, que mostra o descarte do líquido, e uma investigação detalhada dos fatos. A Prefeitura também abriu procedimento administrativo e uma sindicância já está em andamento para apurar o ocorrido. A Prefeitura disse também que este é um caso isolado e que não representa o seu desempenho no processo de vacinação na capital. Nós procuramos também a Secretaria de Estado de Saúde, até o momento não tivemos retorno, mas o fato é que então essa família aguarda por esse posicionamento dos órgãos competentes, tanto para
A gente perdeu o contato aí com a Vanessa, mas eu vou complementar o que ela estava falando. A gente recebeu agora uma nota oficial da Secretaria Estadual de Saúde que não explica muita coisa sobre o ocorrido não, tá? A Secretaria de Saúde informa que até esta segunda-feira, dia 14, a ouvidoria SUS estadual recebeu 187 manifestações de denúncias e 447 reclamações relacionadas à campanha de vacinação contra a Covid-19. É importante frisar que as manifestações são sigilosas. Não explica muita coisa sobre o fato que aconteceu aí, ó. Essas imagens que a gente está acompanhando, vão voltar a falar com a Vanessa Calmon para ela complementar o que ela estava dizendo, né? A manifestação da Prefeitura de Vitória, Vanessinha. Exatamente, então, só reforçando, gente, agora de volta, então, o posicionamento da Prefeitura de Vitória foi que tão logo tomou conhecimento aí dos fatos de forma informal, ou seja, eles receberam um vídeo, eles mesmos já fizeram, né, abriram e registraram uma notícia crime na Delegacia de Crimes contra a Administração Pública, para que esse fato, então, seja apurado. E a Prefeitura também abriu um procedimento administrativo. Agora, a Prefeitura reforçou que esse teria sido um caso isolado, que não faz parte da campanha de vacinação da Prefeitura de Vitória. Mas, infelizmente, gente, a gente tem um outro caso que a gente mostrou recentemente, aqui no Tribuna Notícias primeira edição, no Tribuna Notícias segunda edição, que foi o caso da dona Zélia. Ela tem 71 anos e ela foi se vacinar na unidade de saúde de Santo André, que fica em Vitória. Na época, a neta dela estava de acompanhante, a neta dela filmou o momento em que a avó foi vacinada e depois ela percebeu que o enfermeiro não teria aplicado a vacina no braço da avó dela e que teria descartado a seringa. Bom, naquela época, então, a conduta do profissional de saúde que aplicou a vacina começou a ser investigada pelo COREN, o Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, e o técnico ele foi afastado, então, das funções ali na unidade de saúde de Santo André, que fica em Vitória. Agora, infelizmente, os problemas com a vacinação, a Bruna já estava até falando sobre isso também, não são isolados, eles acontecem mesmo, a gente precisa estar atento, infelizmente. Nós também mostramos recentemente o caso do seu Benjamin. Ele tem 85 anos, ele é morador do bairro São Francisco, que fica em Cariacica. No caso do seu Benjamin, o problema nem foi a não aplicação da vacina, o problema foi que aplicaram a vacina trocada. Na primeira vez que ele tomou a vacina, ele tomou a AstraZeneca da Fiocruz e na segunda vez que ele retornou para tomar a segunda dose da vacina, foi aplicada nele a vacina da Coronavac. Então, gente, é muito importante que a gente faça esse alerta. Infelizmente, né, eu digo, porque não deveria ser necessário a gente fazer esse alerta, porque simplesmente deveria ser uma alegria para os profissionais de saúde aplicarem a vacina nas pessoas e imunizarem a população. Mas como infelizmente nós nos deparamos com esses casos de profissionais que têm uma conduta dessa de não aplicar a vacina ou de não prestar atenção no cartão de vacinação da pessoa e aplicar a vacina errada, então a gente precisa sim deixar um alerta. É o seu direito, na hora que você entra na sala de vacinação, é seu direito olhar o momento em que o profissional está puxando, sim, a vacina lá de dentro do vidrinho. É seu direito também que alguém possa filmar esse momento para que você tenha um pouco mais de segurança. Então, tente acompanhar de perto todo esse processo para que você, de fato, seja vacinado e não passe por essa situação. E a gente espera, então, que a Prefeitura de Vitória, nesse caso da arquiteta de 49 anos, esteja atenta, que a Prefeitura de Vitória investigue o caso, que as pessoas então sejam de fato punidas se houve ou não um erro ali no momento desse procedimento e que eles estejam atentos a esse fato para que isso não volte a acontecer. Da mesma forma, a gente espera também um posicionamento da Secretaria de Estado de Saúde. A gente espera que todo mundo seja vacinado e não que esses casos continuem acontecendo, né? Bruna, George... Isso mesmo, Vanessa. Agora, é muito grave essa cena que a gente viu, né, da profissional jogando o líquido fora. Como você disse, a Prefeitura, né, vai abrir um procedimento para investigar, mas você fez a matéria hoje cedo e só para reafirmar aí que a família foi impedida de registrar o início da vacinação, por isso que nós não temos essa imagem. O marido do lado de fora que conseguiu registrar essa cena, foi isso, né? Exatamente, George. O que ela contou para nós foi que quando ela chegou dentro da sala de vacinação, ela foi colocada no cantinho assim da parede, sentou em uma cadeira e aí naquele momento já teria acontecido o processo da vacinação e o filho que conseguiu permanecer dentro da sala teria ficado atrás
da técnica, ela teria se posicionado, de acordo com a arquiteta, em uma posição em que de fato não dava para ver o que estava acontecendo ali. Ela disse que ela sentiu a picada da agulha, que não sentiu líquido ou alguma coisa do tipo, ela sentiu apenas de fato a picada, mas para ela estava tudo normal, né, gente? Só que quando então o procedimento acabou, ao final do procedimento, o marido que aguardava no corredor estava filmando. Então, naquele momento, a arquiteta acredita que a técnica que estava aplicando ali a vacina não sabia que estava sendo filmada, porque nem ela mesma sabia. E eles só foram, de fato, ver o que tinha acontecido no dia seguinte. Ela, inclusive, contou que chegou a mandar no grupo da família que havia sido vacinada, que estava muito feliz, que tinha tomado a primeira dose da Pfizer. Só que aí depois, no final do dia, algum alerta deu assim, e aí ela resolveu ver o vídeo que o marido tinha feito. E aí, quando ela viu, os dois chegaram a colocar no computador, inclusive para ver numa imagem maior. E aí eles tiveram certeza de que naquele momento a técnica ela dispensa algum líquido que a gente não sabe de fato se é a vacina ou o que tinha ali dentro daquela seringa para ela simplesmente dispensar todo aquele produto no chão. Gravíssimo, George, Bruna. Sem dúvida, muitas perguntas e pouca resposta, né? Será que, de fato, a Prefeitura de Vitória vai disponibilizar outra vacina para ela? Quando que vai ser comprovado se ela foi ou não vacinada? Não dá para esperar tanto tempo assim, né? A gente, claro, vai continuar acompanhando os desdobramentos desse caso tão grave. Não pode, né? Na corrida pela vacina, tanta gente precisando, uma vacina assim ser aparentemente, como a gente acompanha aí no vídeo, ser desperdiçada e uma pessoa ficar enganada, né? Achar que tomou a vacina e sair de lá sem, de fato, está imunizada. Vanessa, obrigada aí pelas informações, viu, minha amiga? Vamos seguir aqui falando ainda de vacinação. Vamos aproveitar o assunto para ver como é que está o avanço da imunização aqui no estado. Está aqui, ó, nosso vacinômetro. O Espírito Santo já recebeu 2.171.940 doses de vacina contra a Covid-19. 1.225.019 pessoas foram imunizadas com a primeira dose. 458.332 receberam a segunda dose. Gente, agora a gente acompanha moradores de Ponta da Fruta que têm que madrugar para conseguir uma ficha de atendimento na unidade de saúde do bairro. Por lá, faltam médicos especialistas e exames. Eliseu chegou às 4h30 da manhã e garantiu o primeiro lugar na fila. Eu cheguei aqui 4h30, eu sou o primeiro. Segundo os moradores, terça-feira é dia de marcar consultas e exames na unidade de saúde da Ponta da Fruta, em Vila Velha. O local atende toda a região e para conseguir a ficha tem que chegar cedo. Dona Ana Maria tem 75 anos e reclama que não tem prioridade no atendimento. Não tem porque tem que ficar na fila, né? Fazer o quê? A gente precisa, né? A gente marca uma consulta para especialista, espera 3, 4 anos. Quem aguarda na fila tem o mesmo sentimento. Pouco médico para muita gente. Infelizmente é isso aí que a gente está vendo, entendeu? Os pequenos sofrem, os grandão estão lá em cima. Caso é pouca ficha, né, que eles dão. Poderia dar mais fichas, porque muita demanda é bastante, né? Bastante pessoas que vêm. Regina chegou pouco depois das 7 da manhã e não conseguiu a ficha. 7h10 já não tem mais ficha para marcar consulta, né? Eu queria marcar uma consulta para o clínico geral. Tem tempo já que eu estou querendo marcar essa consulta e não consegui. Tem que vir para cá 4 horas da manhã. Eu tentei conversar com os funcionários aqui da unidade de saúde, mas eles não têm autorização para passar nenhum tipo de informação para a gente. Mas, segundo os pacientes, os moradores aqui da região que precisam de consultas, apenas 3 clínicos gerais que atendem aqui na unidade. Especialistas atendiam até o ano passado, mas no início deste ano deixaram de atender. Josimara mora em Balneário da Ponta da Fruta e andou 5 quilômetros para marcar a consulta. Ela aguarda 3 anos para fazer o exame preventivo. Hoje eu cheguei 4h30 aqui. Cheguei lá do balneário aqui. Se a gente não chegar, a gente não consegue ficha. Você veio de ônibus? Entendeu? Vim a pé. A gente não está tendo ginecologia, só tem clínico geral. Não tem pediatra, não tem nada, só tem clínico geral aqui. Fátima tenta agendar o preventivo dela há 6 meses. Não tem preventivo, não tem ginecologista, não tem pediatra. O exame preventivo previne e trata precocemente o câncer de útero, normalmente provocado pelo HPV, uma doença sexualmente transmissível e que não apresenta sintomas no início. Por isso,
a importância de tratar logo. Quer dizer, o prefeito falou que ele teria prioridade na saúde e não tem, entendeu? Não tem um pingo de prioridade. Aí eles alegaram para mim que não podia fazer o preventivo por causa da pandemia. E essa fila que fica aqui? A Secretaria de Saúde de Vila Velha informou que não há falta de médicos na unidade de saúde de Ponta da Fruta. O problema é que muitos pacientes chegam antes do horário de abertura, que é às 7 da manhã, mesmo com a consulta já agendada. Sobre o exame preventivo, a gente não teve resposta, não. Madrugada de assaltos e tiros na região de Nova Valverde, em Cariacica. Um agente penitenciário reagiu a uma tentativa de assalto. Ele atirou e matou um dos ladrões. Mesmo depois de ver o amigo ser baleado, o comparsa continuou cometendo assaltos em bairros vizinhos. Entre as vítimas, um policial militar que trocou tiros com o assaltante. Dentro desta casa, no bairro Vila Prudência, em Cariacica, está o corpo de Rafael Pinto da Silva, de 28 anos de idade. Ele morreu no corredor da casa de parentes ao buscar ajuda. Foi baleado numa tentativa de assalto que ele e o comparsa praticavam contra um agente penitenciário. O inspetor chegou a ir ao local e contou aos investigadores da DHPP que a tentativa de assalto contra ele aconteceu por volta das 5h40 da madrugada. Ele está de folga e seguia a pé para um ponto de ônibus com destino a Jacaraípe, quando no meio do caminho, nesta região do bairro Nova Valverde, foi abordado por 2 homens em uma moto. Essa senhora estava acordando e viu a hora que a tentativa de assalto aconteceu. Abri a janela e aparenciei um rapaz subindo, correndo desesperado, né? E um desceu. O que estava em cima, eu acho que estava com a arma. O que estava que correu. Aí eu não sei quem é essa pessoa que correu. Nossa, fiquei desesperada, muito tiro. Esse outro jovem também viu. Ele, inclusive, ouviu os tiros e viu um homem mancando. A gente conseguiu ouvir mais ou menos uns 3, 4, 5 tiros, provavelmente. E nesse momento ele se evadindo. Bom, o primeiro correu, se evadiu sozinho e o carona dele, que provavelmente realizou o assalto armado, ele estava atrás já meio mancando, né? Coincidência ou não, 4 horas antes desta tentativa de assalto aconteceu uma outra e foi contra um policial militar que estava saindo do 7º Batalhão e estava voltando para casa. Foi por volta de 1h da madrugada. Ele conta que quando chegou neste ponto aqui da rua, em Nova Valverde, foi abordado por 2 homens que estavam em uma moto vermelha. Ele conta ainda que quando os homens viram esses 2 ladrões, que ele estava fardado, se assustaram. Ele chegou a anunciar, né, para eles pararem, só que os caras começaram a atirar e o policial revidou. Nesse momento, ninguém foi ferido. Eles se assustaram e efetuaram 2 disparos. Nesse instante, joguei a moto no chão e, para revidar a injusta agressão, efetuei 5 disparos. Eles desceram em sentido à rua Agulha Negras e provavelmente foram em destino à rua Rosilva, já é um bairro Mato da Praia, é um local de intenso tráfego. O simulacro que estava sendo usado pelos 2 na moto vermelha ficou para trás. É essa réplica de pistola aí. Há grandes chances dos 2 homens serem os mesmos que tentaram assaltar um inspetor penitenciário e o policial militar. O intervalo entre as 2 ocorrências é de 4 horas. Nesse período, a PM teria registrado vários assaltos na região com 2 homens em uma moto nas mesmas características. Uma semana atrás, essa mesma moto vermelha, com 2 homens, roubaram a filha dessa dona de casa. 2 caras na moto vermelha, pararam ela, tomaram tudo dela, bolsa, celular, ela ainda escondeu o celular, ele ainda passou a mão nela para pegar o celular. Ela saiu correndo para parar lá no Tucum, lá no 7º Batalhão, atrás da polícia. E aqui, segundo os moradores, os ladrões se arriscam no assalto para tentar conseguir armas. Eles estão cometendo esses arrastões em ponto de ônibus tem tempo. Na falta disso, eles tentam roubar até agentes penitenciários e policiais que usam esse caminho aqui como passagem. A casa onde Rafael pediu ajuda é de uma tia e fica a 4 quilômetros de onde as 2 outras tentativas de assalto aconteceram. Os familiares não quiseram conversar com os jornalistas. O comparsa que deixou Rafael aqui tomou o destino ignorado. Agora, se vocês acham que o comparsa, assim que deixou Rafael na casa de parentes dele,
teria ido para a casa dele se esconder estão enganados. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 10 minutos depois, na região do bairro Itaquari, uma moto com as mesmas características, inclusive da mesma cor, sendo pilotada por uma pessoa, ainda cometeu um assalto naquela região. Direto tendo assalto. O pessoal sai 5h30 para trabalhar, os vagabundos parece que esperam você a sair para vir assaltar. Tá muito complicado a vida aqui do pessoal de Valverde. Difícil, hein? A repórter Suzy Faria traz mais detalhes desse caso grave. Pois é, Suzy, são bandidos que, pelos relatos, já estavam cometendo vários assaltos ali na região, né? Sim, Bruna e George, pelo que a Polícia Militar, os policiais comentaram com a gente lá no local da ocorrência, eles já vêm recebendo informações de que uma dupla numa moto vermelha vem aterrorizando os bairros daquela região. Não apenas de Nova Valverde, como Santana, Porto de Santana, toda aquela região ao entorno ali, Porto de Cariacica. E isso, como eu falei, já vem acontecendo há cerca de um mês. Hoje, nessa madrugada, eles tentaram inicialmente assaltar um policial militar e, de acordo com o próprio PM, como viram que ele estava fardado, se assustaram. Nessa hora, eles tentaram trocar tiros com o policial e se evadiram, fugiram ali em direção à Mata da Praia. 4 horas depois, e nesse intervalo, cometendo diversos assaltos nos pontos de ônibus, inclusive há uma suspeita que são eles os autores de um arrastão que aconteceu ontem, num ponto de ônibus que tem próximo ali do PA de Alto Laje, que 15 pessoas tiveram seus pertences levados. Eles cometeram outros assaltos, voltaram para o mesmo ponto quando tentaram fazer a vítima, esse inspetor penitenciário que ia a pé até um ponto de ônibus. Só que o inspetor também estava armado, conseguiu revidar antes que eles pudessem aí efetuar mais disparos e acabou atingindo o Rafael na lateral esquerda, se não me engano, provocando a morte dele. As informações que eu tenho é que Rafael tinha saído da cadeia há cerca de 2 meses e a ficha dele tem outros casos aí de roubos. Infelizmente, né, para vocês verem, quem comete assalto também corre o risco de pegar uma outra pessoa armada, como nesses 2 casos, e revidar. Não é, George, Bruna? É isso mesmo, Suzy. Você também tem mais informações. A Suzy acompanhou, gente, uma coletiva que foi feita pela polícia agora há pouco. A polícia falou sobre um homem de 33 anos que estava criando contas falsas para dinheiro, Suzy. Que história é essa? Pois é, minha amiga, esperto desse mundo não falta não, viu? Ele entrava em grupos de dados compartilhados, conseguia ter acesso a números de CPF, identidades, que pode ser o meu, o seu, George, enfim, de qualquer pessoa. E aí ele inventava nomes e tentava, junto a um banco digital, abrir contas. Ele conseguiu, nesse sistema, abrir 20. Só que o banco já tem aí toda uma tecnologia voltada para esse tipo de golpe, para identificar a possibilidade de golpe. Aconteceu isso, identificou e acionou a polícia aqui no estado, que foi atrás desse criminoso lá em Colatina. Ele trabalha com o irmão dele numa loja de fazer plotagem, essas lojas de visual, né? Propaganda visual. Enfim, ele foi pego dentro de casa e vários cartões junto com ele em nome de muitas pessoas. Pois bem, como é que era esse golpe? Ele abria conta e se fazia valer daquele crédito. Epa, aconteceu um acidente aqui perto agora, gente. É um rapaz de moto que acabou sendo ferido aqui, galera. Peraí, deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. O nosso câmera foi lá olhar. Mas deixa eu ver aqui para vocês. Rony, pelo amor de Deus, Rony. Vamos voltar aqui, ó. Mostrar aqui para vocês o acidente que aconteceu ali, ó. Chega aqui, Rony. Chega aqui perto com o... Venha cá, eles estão ainda, nós estamos ao vivo ainda. Vamos ver aqui, ó. Foi ali agora, ó lá, o rapaz ali. Tá vendo aqui, gente, ó? Nós vamos mostrar... o Rony já vai tentar fechar aqui, ele vai conseguir aí, Rony. Vivo é assim mesmo, né? A Suzy estava lá na chefatura, que fica em Vitória, ali próximo
do Barco Vermelho, falando sobre os assuntos, né? A coletiva da Polícia Civil, que prendeu um homem acusado de criar contas falsas. E aí, no meio do vivo, aconteceu esse acidente. A Suzy daqui a pouco mostra pra gente, mas a Suzy estava falando aí dessa coletiva. Vocês estão vendo imagens aí. A polícia prendeu esse homem de 33 anos, acusado de causar um prejuízo milionário, criando contas falsas para dinheiro. Assim que a gente restabelecer o contato com a Suzy, estava um pouco agitado lá, a gente volta a falar desse assunto. Suzy também vai falar sobre novidades no caso de uma diarista morta. Suzy voltou. E aí, Suzy, como é que tá por aí? A gente teve um susto aqui, o rapaz acabou se acidentando ali, mas o que eu voltaria a falar para vocês é exatamente sobre esse caso dessa diarista, ou melhor, antes, por conta dessa situação, deixa eu só concluir o que aconteceu no caso do crime lá desse pessoal de Colatina. Ele então iria fazer valer o crédito de toda aquela conta que a gente tem. Por exemplo, você tem um crédito de 10 mil reais na sua conta corrente ou no seu cheque especial. Ele ia se valer desse valor para poder dar um golpe estimado, de acordo com o delegado, pelas contas que foram retiradas em 400 mil reais. Antes que ele pudesse dar esse golpe, a polícia chegou e pegou ele. Então, conseguiram descobrir o crime e ele não conseguiu dar o golpe e está preso desde sexta-feira. Agora, um outro caso que a gente tem para contar sobre esse assunto é a morte daquela diarista que aconteceu algum tempo atrás, lá em Praia de Taparica, quando ela estava passeando com um cachorro e acabou sendo assassinada. Pois bem, o criminoso que cometeu esse assassinato já foi identificado. É o marido, o ex-marido dela, chamado Valmir Reis Lopes. Ele teria seguido a mulher de Aracruz até Vila Velha e quando a encontrou, acabou atirando contra ela porque também não aceitava o fim do relacionamento. Ele tem mandado de prisão em aberto e ainda está sendo procurado pela DHPM. Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Acompanhando ali que o rapaz se acidentou, a gente mostrou um pouquinho antes, nessa curva aqui que tem na chefatura de polícia, estão aguardando o SAMU para poder resgatá-lo. Uma informação que nós pegamos aí no flagrante, George e Bruna. Suzy, eu agradeço e a gente vai seguir o jornal aqui, mas eu vou pedir para você dar um pulinho ali fora, né, que você está aí provavelmente no pátio da chefatura, para contar para a gente direitinho o que aconteceu nesse acidente, tá bom? Obrigado aí pela participação. Gente, vamos seguir com o TN1. A Justiça decidiu soltar a advogada suspeita de mandar matar o ex-namorado em Soretama. Áudios que já estão com a polícia mostram que a acusada atraiu a vítima até o local do crime. Numa estrada de Soretama, o comerciante Alexandre foi assassinado a facadas. O crime foi cometido pelo atual namorado da advogada. Sara Friane Rocha Macedo e o namorado Paulo Henrique Louretti deixaram a prisão ontem à noite após a audiência de custódia. O juiz levou em consideração a versão de legítima defesa e também que o casal não tem antecedentes criminais. Além disso, o magistrado destacou que Sara tinha medida protetiva contra o ex-namorado. Alexandre Reite Nascimento, de 36 anos, foi morto a facadas ontem de manhã na localidade de Córrego Alegre, em Soretama. As investigações iniciais apontam que a advogada foi quem atraiu o comerciante para o local do crime. Em áudios que já estão com a polícia, Sara provoca o ex. Uai, vem aqui em Soretama. Quando você chegar no trevo do Córrego do Alegre, você fala, cheguei. Vem, você não é homem? E se você não vir, você vai ter muito caixão na sua vida. E também faz ameaças. Eu vou arrancar seu coração vivo. Você souber a minha vontade de pegar você e te rasgar no meio. Aí você vai chorar. Nós temos áudios que comprovam que a autora do crime, a coautora do crime, a advogada, atraiu a vítima para o local e até provocou, instigou para que o atual namorado matasse o namorado anterior. Nos áudios existe uma série de provocações para a vítima, existe uma série de atritos entre ela e a vítima, entre o autor do crime também e a vítima. Após a prisão, Sara e o namorado Paulo contaram à polícia que o crime aconteceu em legítima defesa. Alexandre e Paulo primeiro teriam discutido
e depois entraram em luta corporal. Sara alegou também que tinha medo do ex, já que o relacionamento dos dois foi marcado por agressões sofridas por ela. A advogada tinha medida protetiva contra Alexandre. Mesmo assim, Sara e Paulo foram autuados por homicídio qualificado por motivo torpe e por não ter dado chance de defesa para a vítima. Olha, mensagens de texto vão alertar quem ainda não recebeu a segunda dose da vacina contra o coronavírus aqui no estado. O anúncio foi feito pela Secretaria Estadual de Saúde. Além disso, testes rápidos vão ser feitos nos terminais do Transcol e também no aeroporto de Vitória. A novidade começa já nessa semana. Quem passar pelo aeroporto de Vitória vai poder ser testado. E na sexta-feira a iniciativa segue para os terminais, começando no de Jardim América. A novidade foi anunciada durante coletiva de imprensa semanal realizada pela Secretaria Estadual de Saúde. Nesta quinta-feira será dado início à testagem no aeroporto do município de Vitória. Na sexta-feira, no dia seguinte, daremos início à testagem no terminal Jardim América e na próxima semana teremos mais 3 terminais do sistema Transcol recebendo os pontos de testagem em pontos de fluxo na Grande Vitória. No caso do aeroporto, tanto os passageiros vindos de outros países, como qualquer passageiro de voo doméstico que queira fazer o teste, poderá acudir no mesmo momento a esses pontos de testagem e voluntariamente ser testado para ter a investigação de uma suspeita ou não da infecção pelo SARS-CoV-2. O anúncio da testagem de quem utiliza o transporte público chega no momento em que o Espírito Santo apresenta recuperação na curva de casos, internações e também de mortes por conta da Covid-19. Somente 13 dos 78 municípios capixabas apresentam um aumento na média móvel da curva de casos. Somente 10 municípios capixabas apresentam um discreto aumento na média móvel do número de óbitos ocorridos nos últimos 14 dias. E voltamos a consolidar uma etapa de recuperação da curva de casos, de internações e também de óbitos. A concentração de casos agora, segundo a Secretaria de Saúde, está nas cidades menores. O risco para quem está mais afastado, ele é maior para quem está nos grandes centros, que o acesso é mais rápido, tem uma diversidade maior de serviços. E tem novidades sobre vacina, tá? Para chegar essa semana, segundo a Secretaria de Saúde, as doses da Janssen, aqui para a capital, Vila Velha, Cariacica e também Serra. É aquela vacina que imuniza em apenas uma dose. 59 mil doses da vacina serão aplicadas no prazo de 48 horas nos 4 grandes municípios da Grande Vitória. Vila Velha, Cariacica, Vitória e Serra pactuaram o prazo da aplicação plena de todas as doses em 2 dias. E para quem tomou a vacina, que precisa de 2 doses, principalmente os idosos, é preciso de atenção, ficar atento aos agendamentos. 7 dias antes de vencer o prazo de aplicação da D2 da vacina, a pessoa vacinada irá receber uma mensagem alertando que ela deve se organizar e estar atenta à vacinação da D2 no seu município. Também, um dia antes de vencer o prazo, ela novamente será alertada e a cada 3 dias, em 3 ocasiões, ela também será alertada por SMS para comparecer e completar o seu esquema de vacinação, caso não exista o registro da aplicação da D2 na população já alcançada pela D1. Olha, sobre a vacina da Janssen, o Ministério da Saúde anunciou que foi suspensa a entrega das 3 milhões de doses que chegariam ao Brasil hoje. Preocupante, né? Vamos aproveitar então para chamar o repórter Luciano Rosetti para explicar qual o impacto dessa suspensão para o andamento da vacinação aqui no estado, né? Luciano, boa tarde para vocês. Boa tarde, amiga Bruna. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, amigo do TN. Exatamente, nessas 3 milhões de doses que tiveram seu fornecimento adiado para o Brasil, é claro que geram impactos e implicações aqui no Espírito Santo, porque o Estado receberia 59 mil doses da vacina da Janssen, quase 60 mil doses desse imunizante. Para discutir sobre esse assunto e outros também, estou aqui com o subsecretário estadual de Saúde, Luiz Carlos Reblin. Né, subsecretário? Que impacto isso geraria aqui no Espírito Santo? Porque são quase 60 mil doses que deixam de chegar ao Espírito Santo nessa semana, né? Boa tarde. Boa tarde, né? Boa tarde a quem nos assiste. Na verdade, é uma vacina de dose única, então com uma grande vantagem em relação a ampliar a cobertura vacinal e, de fato, né, retardar a chegada
para um país que já tem dificuldade de acesso à vacina, e para nós 60 mil doses é algo muito significativo, impacta sim, atrasa o nosso calendário. Nós podíamos realizar a vacinação com toda tranquilidade ainda essa semana e agora ainda não temos nem a garantia de quando e a quantidade que vai chegar em cada remessa. Então, é no mínimo uma semana de atraso de uma população de praticamente 60 mil que poderia receber a imunização completa com essa única dose da vacina. Pois é, uma dose só, né? Isso aceleraria. A gente até comentou sobre isso na semana passada, não foi, secretário? Agora, o Ministério passou algum posicionamento para vocês, algum prazo, algo do tipo, alguma informação? Ainda não recebemos a previsão da remessa dessas doses, né, que agora virão de maneira fracionada. A informação que nós recebemos é de que a Anvisa protelou o prazo de validade, né? Isso está dentro da prerrogativa da Anvisa, e nós temos então um pouco mais de prazo para fazer a aplicação. De qualquer modo, o secretário já pactuou, essas vacinas a princípio ficarão concentradas aqui na região da Grande Vitória, nos quatro grandes municípios aqui da região. Muito bem, a gente mostrou também, né, subsecretário, logo no início do jornal, um caso chato, né, muito incômodo. Enquanto tem gente aguardando pela vacina, existem outros, até profissionais, que se dizem profissionais, jogando fora. A Vanessinha mostrou ali no vivo, na reportagem dela, né? Aquele descarte irregular, a vacinadora jogando a vacina no chão. Vocês estão acompanhando esse caso, subsecretário? Tem alguma informação? A Secretaria Estadual de Saúde acompanha, monitora toda a vacinação, a coordenação estadual está sob a responsabilidade da Secretaria, mas de qualquer modo, essa é uma apuração que a cidade deve realizar, verificar o que aconteceu. Se precisar de apoio técnico, o município conta com uma equipe da Secretaria Estadual de Saúde, especialistas em vacinas, para analisar junto com o município a situação e adotar as providências que o caso requer. Obviamente que vai se fazer uma análise completa daquilo que ocorreu, com direito à questão da individualidade do paciente, com direito à defesa do profissional, se for o caso, para que se chegue a uma apuração e a adoção das medidas necessárias que o caso requer. Se for necessário revacinar a pessoa e também, se for o caso, depende de cada situação, das punições a que qualquer profissional está direito pelo erro no exercício da sua profissão. Foram cenas muito revoltantes que a gente viu aqui logo no início do jornal, na reportagem da Vanessinha, né? Agora, mudando um pouquinho de assunto, secretário, falando sobre a matéria do Vitor, que a gente viu agora há pouco, ele falou da coletiva da CESA, em que foram apresentadas, né, várias medidas, um pacote, né, de novas medidas também que serão adotadas aqui no estado. Aquele SMS que será enviado para pessoas que não tomaram a segunda dose. A gente tem umas duvidazinhas a respeito disso. Todo mundo vai receber ou é daqui para frente só que a pessoa vai receber esse SMS, essa mensagem, se não tomar a segunda dose? Nós estamos adotando essa estratégia para evitar que pessoas possam, porventura, não se lembrar da data ou então entender que a primeira dose é suficiente. Então nós vamos comunicar para toda a pessoa que tomar uma dose da vacina o momento em que se aproximar o dia de tomar a segunda dose dessa vacina. Nesse momento, as nossas vacinas todas, com exceção da Janssen, que ainda está por vir, elas são de 2 doses. E nesse momento nós vamos trabalhar com a AstraZeneca. Mesmo aqueles que estão com atraso já em andamento, né, um atraso já pendente, essas também receberão o alerta para que devem procurar o serviço de saúde e atualizar a sua dose. Então todo mundo aí tem que ficar ligado e cumprir o calendário de vacinação para não receber esse puxão de orelha da CESA, né? A gente aproveita para dizer que o grupo mais vulnerável de toda essa pandemia é a pessoa idosa, né? É o idoso que é o mais vulnerável. E nós ainda temos um desafio para a segunda dose do idoso. Nós já aplicamos praticamente 600 mil doses em pessoas acima de 60 anos com a primeira dose. E um pouco mais de 340 mil de segunda dose para esse público. Então temos mais de 200 mil pessoas idosas que devem receber a segunda dose. Não é todo mundo que está atrasado, mas são pessoas que têm que completar o esquema. E aí o responsável, o tutor, quem é o cuidador dessa pessoa,
que está acamada ou que não tem mais condições plenas para se dirigir a uma unidade de saúde para tomar sua vacina, é responsável por agendar essa vacina. Isso tem até aspectos legais. Então, cada um que tem sobre si a responsabilidade de um idoso deve providenciar para que esse idoso receba a sua dose no momento adequado. Porque esse é o grupo mais vulnerável. De 11 mil pessoas, pouco mais de 11 mil que foram a óbito até agora, 8 mil tinham mais de 60 anos. Então, nós precisamos cuidar para que a população idosa tenha acesso ao número de doses adequadas à sua vacinação. Subsecretário. Ficar ligado para ir tomar um puxão de orelha da César, né? Opa, a Bruna tem uma pergunta. Pode falar, Bruna. Temos sim, a gente está falando das pessoas que não tomaram a segunda dose porque não procuraram mesmo, né, os postos de saúde, mas tem muita gente que não tomou a segunda dose da Coronavac porque não chegou a vacina. Mirelle manda mensagem para a gente aqui todo dia, ela é de Vila Velha. Seu Milton está falando com a gente. Então, subsecretário, boa tarde para o senhor. Dê um posicionamento para essas pessoas que tomaram a primeira dose da Coronavac no dia 10, no dia 8 de abril e até agora não receberam a segunda dose. Por favor. Sim, as pessoas têm toda a razão, né? Nós estamos hoje com uma pendência do Ministério da Saúde em enviar estas doses. Havia um compromisso de enviar já na semana passada, estávamos aguardando, preparados nós para distribuir imediatamente, preparados os municípios para aplicar imediatamente, mas ainda assim não recebemos essas doses. Tem um compromisso de que 1 milhão mais 800 mil que estão entregues já ao Ministério não sejam entregues essa semana. Isso aproxima de 40 mil doses que o Espírito Santo deve receber. É muito perto das 51 mil doses que temos para aplicar nas pessoas que tomaram a primeira dose. Então, a expectativa é que nessa semana chegue esta remessa, imediatamente distribuída e imediatamente aplicada naquelas pessoas que tomaram a primeira dose, porque os municípios já mapearam, já sabem quem está com mais tempo de atraso e estão preparados para aplicar assim que a vacina chegar lá na unidade de saúde. Muito bem, subsecretário. E sobre aquela testagem, agora é uma pergunta minha, né? Sobre aquela testagem no aeroporto, nos terminais, como é que esse procedimento vai ser adotado, feito ali com os passageiros? Porque são locais de grande movimentação de pessoas, né? A testagem é uma ferramenta de ouro para fazer controle da pandemia. O Espírito Santo já é o estado que mais testa por habitante no Brasil. E nós vamos ampliar ainda mais essa testagem, identificando passageiros que possam vir do exterior ou brasileiros que foram ao exterior e estão retornando. E também outros passageiros que queiram fazer o teste por alguma razão no aeroporto a partir de quinta-feira. E na sexta-feira nos terminais rodoviários da Grande Vitória, iniciando por Jardim América e ampliando na semana que vem, para que a gente possa identificar a pessoa, mesmo se ela não tiver sintoma, se ela for positivo, testar e controlar os seus contatos, sejam eles domiciliares ou então do trabalho, porque assim a gente interrompe a circulação do vírus. Então é importante, se a pessoa tem um sintoma, procure a unidade de saúde para testar e nós vamos complementar essa testagem através do sistema de transporte de passageiros da Grande Vitória inicialmente e também do aeroporto. Subsecretário Estadual de Saúde, Luiz Carlos Zeblin, muito obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos ao vivo aqui no TN de hoje. Então é isso, né? Muitas informações, muitas novidades e essa espera aí da novela da Janssen, né? Vamos ver se até quando a gente vai ter que esperar para não atrasar mais o esquema vacinal do Estado, né? Amiga Bruna, Georgia, com vocês. Obrigada, Luciano. Obrigada mais uma vez aí pela gentileza, subsecretário. Olha, gente, agora há pouco a gente estava ouvindo a repórter Suzy Faria, né? Ela estava falando sobre os casos de polícia, quando de repente aconteceu um acidente, né? A Suzy interrompeu, né, com a urgência da informação e agora ela está lá nesse cruzamento onde está acontecendo um acidente, chegando a ambulância agora, né, Suzy? Na verdade, George, passou uma ambulância por aqui, mas ainda não é aquela que vai socorrer o motociclista que está caído, como vocês podem ver ali no cruzamento da Reta da Penha com a Avenida Maruípe. Eles ainda estão esperando, a nossa repórter Vanessa Calmon entrou em contato com o SAMU, foi informado que não tinha ambulância para vir aqui e que deve ser deslocada uma ambulância do Corpo de Bombeiros para vir atender a essa ocorrência aqui.
O que nós sabemos é que o motociclista estava na reta da Penha, enquanto a motorista de um carro de passeio estava vindo ali da Maruípe para entrar exatamente aqui ao lado da chefatura de polícia quando o acidente aconteceu. Ambos dizem que o sinal estava aberto para cada um, mas isso agora é uma questão que precisa ser apurada para ver quem foi que cometeu alguma infração de trânsito. A motorista que estava no carro de passeio está grávida, ela está aqui do nosso lado, também aguardando pela ambulância, e o rapaz está ali no chão também, à espera de socorro. George Bruna. Tá certo, Suzy, só confirma pra gente, o bairro aí é Santa Luísa, né, da chefatura? Exatamente, no cruzamento aqui do bairro Santa Luísa, bem próximo da chefatura de polícia. Ô Suzy, você também tem mais informações sobre a chacina que aconteceu lá em São Domingos do Norte? Cuidado que tem uma abelha aí no seu microfone, tá? Acabou de sair. Você tem mais informações sobre o caso lá? A polícia falou sobre isso? Pois é, Jorge, a última informação que nós tivemos aqui, meu fone está caindo toda hora, que nós tivemos aqui é que os corpos foram encontrados inicialmente pelo irmão do seu Flávio Sandro. Ele era acostumado a ter a sobrinha de 4 anos de idade, a Annelise, todo dia que ela ia para a escola, passava na casa do tio. Como hoje essa rotina foi quebrada, a menina não passou ali no local, ele resolveu ir até a casa do irmão dele para saber o que tinha acontecido. Quando chega lá, depara com essa cena. A sobrinha mais velha morta num quarto, a sobrinha mais nova e o garoto de 8 anos em outro, a esposa e o irmão dele no quarto de casal. Como eu disse antes, esse fato aconteceu em São Domingos do Norte, que fica a 193 quilômetros daqui, uma cidade pequena com pouco mais de 8 mil habitantes, uma tragédia que comoveu toda a cidade. O irmão teria afirmado até para a polícia militar lá de São Domingos que nunca houve discussão, brigas, ameaças, nada que pudesse justificar esse comportamento tão cruel do irmão dele. O único nos últimos tempos era a manifestação da mulher de Flávio Sandro, que queria se separar dele. E aí acabou acontecendo toda essa tragédia hoje de madrugada. George Bruna. Tá certo, Suzy. Obrigada aí pelas atualizações. A gente vê que atrás de você o rapaz ainda aguarda por atendimento. Obrigada aí pelas informações, Suzy, ao vivo aí no bairro Santa Luísa, em Vitória. Valeu, Suzy. Obrigado. Trabalho movimentado hoje para a Suzy, hein? Olha, um incêndio destruiu uma casa em Ponta da Fruta, em Vila Velha. Uma amiga do TN está pedindo ajuda para essa família. No local moram 7 pessoas, entre elas 5 crianças. Gente, a casa da Silvana pegou fogo, queimou tudo. A Silvana Fernandes aqui na rua Pedro Novaes. Olha a situação. Meu pai do céu. Queimou tudo. Pegou fogo na casa toda. Eu estava aqui fora, quando fui ver o fogo, eu estava do lado do meu quarto. A gente vai ver aí o que consegue fazer para ajudar a Silvana, tá? Que tragédia, porque ela já não tinha, assim, muita coisa para viver, né? Realmente. E ainda passa por uma situação como essa, complicado. Vocês viram aí que a família está precisando muito de ajuda, precisando de material para a reconstrução da residência. Quem quiser e quem puder ajudar, o telefone está aí na tela, 99934-8964, 99934-8964. Olha, você também pode ajudar e também participar. Mande seu vídeo, alguém está precisando de ajuda, mande também a sua reclamação ou uma sugestão. Nosso WhatsApp está disponível para você. O telefone é o 99792-2530, 99792-2530. Gente, a Justiça aceitou o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa e o empresário que pilotava a lancha que se envolveu em um acidente na Baía de Vitória vai deixar a prisão. José Silvino Pinafo está no centro de triagem de Viana desde a semana passada. O Ministério Público do Espírito Santo ofereceu denúncia contra o empresário em função do acidente que resultou na morte de Bruna Zoca, de 25 anos. Foi em julho do ano passado. O MP entendeu que o empresário assumiu o risco ao pilotar sob efeito de álcool em alta velocidade e por fazer manobra irresponsável. Ele responde por homicídio doloso com a intenção de matar. Olha, vamos atualizar agora os números do coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, 30 pessoas perderam a batalha para a Covid.
mais de 1.300 novos casos foram registrados. Não é isso, Bruna? Isso mesmo, gente. Está aqui, ó, o nosso painel atualizado. O estado, no período da pandemia, perdeu 11.173 pessoas. Teve 499.839 casos confirmados da doença e os números da esperança, 473.312 pessoas conseguiram se recuperar. E o TN volta já já para falar de uma madrugada de terror para uma família de Morada de Santa Fé, em Cariacica. A gente já volta. Estamos de volta falando de uma madrugada de terror para uma família em Morada de Santa Fé, em Cariacica. Bandidos armados invadiram a casa, fizeram reféns e roubaram celulares e dinheiro. Um prejuízo de R$6 mil. Santana conta que tinha estacionado o trailer em frente de casa, no bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica. Eram quase 2 horas da madrugada desta segunda-feira. O neto, de 15 anos, estava com ele. O adolescente saiu do carro e, quando abriu o portão, os 2 assaltantes chegaram. Eles estavam encapuzados e armados. Ele encostou a arma em mim, empurrou e foi atrás do meu neto. Aí eles ficaram uns tempos ali conversando, depois que eles foram falar que era assalto. Os bandidos roubaram dinheiro e vários objetos da família. Em total, entre bens e dinheiro, aproximadamente uns R$6 mil. Celular, relógio, celular são os 2 celulares bons, relógio bom também original, e mais uma quantia em dinheiro. Então, somando tudo, dá uns R$6 mil. O prédio onde a família mora fica entre 2 terrenos baldios, na rua Copacabana. Para a vítima, as áreas deixam o local mais inseguro. A vítima mora aqui no bairro há 10 anos e ainda não sabe quem é o dono desse terreno, que ocupa praticamente todo o quarteirão aqui da rua. Ele disse que vários moradores já procuraram até a prefeitura, mas ainda não tiveram resposta. E quem vive aqui reclama que, além do mato e do lixo, o local serve para esconderijo de usuários de drogas e também bandidos. Muitas pessoas já procuraram a prefeitura sobre esse terreno. Ninguém faz nada. Quem às vezes consegue limpar um pouquinho esse terreno é a gente mesmo, para ver se a gente tem um pouquinho de segurança. Mas isso traz para a gente ratos, insetos, inclusive até gambá, cobra, tem muita coisa aqui dentro. Depois do assalto, Santana pretende reforçar a segurança da residência e evitar novos traumas. Vou colocar a câmera e vou também fazer uma boa iluminação para poder chegar com um pouco mais de segurança, né? E para mim e para minha família. Olha, a Polícia Militar disse que faz patrulhamento no bairro, além de operações ostensivas para reprimir todo tipo de crime. A PM se coloca à disposição da comunidade quando acionada pelo 190. Já em relação ao terreno, a Prefeitura disse que vai encaminhar a demanda para a Gerência de Fiscalização para identificar e notificar os proprietários. Ô, gente, imagina só ser obrigado a conviver com o esgoto dentro de casa sempre que chove. Essa situação constrangedora é vivida há mais de 1 mês por uma moradora da Serra. E dessa vez, a água suja invadiu todos os cômodos da residência. E foi de madrugada, pegando todo mundo de surpresa. Bastou 20 minutos de chuva e olha como ficou a casa da dona Cleide. A água de esgoto entrou pelo ralo do banheiro e invadiu todos os cômodos da residência. A lama preta também se espalhou pelo quarto, sala, cozinha e o cheiro ruim ficou impregnado na casa. 3 horas da manhã, eu sozinha, isso aqui invadiu tudo, eu tive que ficar com o rodo ali. Depois, sábado agora, de sexta para sábado, entrou o esgoto inteiro da rua dentro da minha casa. Eu tive que dormir com o cheiro insuportável, esperando amanhecer o dia para mim retornar a limpar minha casa de novo. Isso aconteceu na madrugada do último sábado. Ela e a filha tiveram dificuldades para tirar a água de dentro da casa que fica na rua Solimões, em Serra Dourada 2. E essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. De acordo com a moradora, o problema já dura há mais de 1 mês. Desde o dia 2/5, tá entrando água, tem hora que entra sem a chuva, porque é muita água que vem, todo mundo, sei lá, e entra em casa, entendeu? E como é que foi? Primeiro veio no quintal, a senhora estava falando? Primeiro no quintal. Aí essa última chuva que deu foi tudo para dentro da minha casa. E o cheiro foi insuportável, tive que dormir com esse cheiro. E o problema não é exclusivo de apenas uma casa. Outras 2 residências também estão recebendo a água de esgoto. De acordo com os moradores, a rede aqui do final da rua está entupida. As equipes da empresa de saneamento já vieram tentar resolver o problema, mas até agora nada de solução.
Aí vem um caminhão, eu pergunto por que vocês estão vindo aqui, vocês não estão resolvendo nada. Quantos caminhões já vieram? Já vieram mais de 10 caminhões aqui. E aqui que eles fazem? Pegam uma tampa aqui lá de cima e tampam o negócio entupido. Eu falei, você vai entupir, só vai tampar uma coisa entupida? Aí eles vêm com ferro fino, choca lá dentro. Eu falei, você vai fazer o que com esse ferro fino? Não resolveram nada. Nada. Segundo a autônoma, tudo começou depois de uma obra de recapeamento asfáltico da prefeitura. Ela, inclusive, chegou a quebrar o piso do quintal de casa para tentar dar vazão à água. Eu tive que quebrar ali para a água não vir mais para cá, para ir para a rua. Só que não adiantou nada, a água entrou tudo dentro da minha casa, que veio pelo ralo do banheiro, porque veio muito forte a chuva dessa vez. Dona Cleide, notícia boa para a senhora, viu? Uma equipe já foi aí no local, né, e verificou que a rede de esgoto está quebrada. O conserto vai ser feito amanhã. E daqui a pouquinho a gente volta com informações da madrugada mais fria do ano. Tá congelando, hein, Bruna? Demais, eu senti muito frio essa noite. A Também. gente já volta, rapidinho. Estamos de volta e é hora de falar da previsão do tempo. A madrugada de hoje foi a mais fria do ano no estado. Em Vitória, a mínima registrada foi de 16 graus. Já em Domingos Martins, a mínima foi de 7 graus. Pois é, a gente que lute. Imagens ao vivo, ao sol brilhando no céu da capital, céu aberto, sem nuvens, e a previsão é essa ao longo do dia de hoje e também em todo o estado, tá? Não tem previsão de chuva. Aqui em Vitória, mínima de 15 e máxima de 26 graus. A gente podia escolher um dia assim friozinho pro meio do verão, né? É verdade, para dar uma refrescada, né? A gente merece. Tá certo, gente, hora de encerrar o TN1. Obrigada pela companhia. Agora, 12h53. Valeu, gente. Obrigado. Até amanhã.